Sai da frente, sua velha chata, já encheu o saco. Foi isso que meu genro gritou na frente da família inteira, antes de me empurrar com tanta força que fui parar no chão. Doeu o braço, doeu o corpo, mas nada doeu mais do que olhar para minha filha e vê-la parada. Calada. Como se aquilo fosse normal. Ela não me defendeu. Não veio até mim. Nem sequer estendeu a mão. Sabe o que é construir uma vida inteira, criar seus filhos com amor, abrir mão dos seus sonhos, para no fim ser tratada como um estorvo, como alguém que atrapalha a festa. 72 anos nas costas, uma vida dedicada à família, a casa que construí com tanto sacrifício, as economias que guardei centavo por centavo, tudo pensando neles, tudo planejado para deixar um futuro melhor para minha filha e meus netos. E num segundo, num único momento, tudo mudou. Não foi a primeira vez que ele me olhou com desprezo. Não foi a primeira indireta, o primeiro comentário maldoso, mas foi a primeira vez que as máscaras caíram completamente, na frente de todo mundo, sem disfarçar. O silêncio que se fez naquela sala, meu Deus, consigo ouvir até hoje. Meus outros filhos paralisados, meus netos de olhos arregalados, e minha filha, minha própria filha, de cabeça baixa, como se estivesse olhando para o chão mais interessante do mundo. Naquele momento, caída no chão da minha própria casa, com o braço latejando e lágrimas que me recusei a derramar, tomei uma decisão. Uma decisão que ninguém imaginava que eu seria capaz de tomar. Eles pensavam que eu era apenas uma velhinha indefesa, que eu ia engolir aquela humilhação como tinha engolido tantas outras antes, que eu não tinha força, nem coragem, nem poder para mudar as coisas. Mas se enganaram. Muito. 3 semanas depois, organizei um almoço. Convidei toda a família. Minha filha chegou sorrindo como se nada tivesse acontecido. Meu genro veio atrás, aquela cara de poucos amigos. Pensaram que era um pedido de desculpas, talvez. Um gesto de reconciliação. Não era. O que aconteceu naquele almoço? Bem, vamos dizer que foi o dia em que eles descobriram que humilhar uma senhora de idade pode sair muito, muito caro. Porque tem coisas na vida que o dinheiro não compra. Respeito é uma delas. E quando o respeito acaba, outras coisas também acabam junto. E minha vingança foi a mais doce que já provei em toda a minha vida. Desde que me entendo por gente, sempre fui eu quem organizava as festas da família. Tinha prazer nisso, sabe? Ver todo mundo reunido, conversando, comendo as coisas que eu mesma preparava com tanto carinho. A macarronada que todo mundo elogiava. O frango assado que sempre saía no ponto. O pudim de leite condensado que era tradição desde que meus filhos eram pequenos. Aquele domingo parecia mais um dia especial como tantos outros. Era aniversário do meu neto Pedro, o caçula da Márcia, minha filha do meio. 8 aninhos. Um menino tão doce, tão educado. Puxou ao pai, graças a Deus, um homem trabalhador que sempre me tratou com respeito. Acordei cedinho, antes mesmo do sol nascer. Preparei a massa do bolo de chocolate com brigadeiro que o Pedro tanto gostava. Limpei a casa toda, mesmo com as dores nas costas que já não me abandonam há anos. Arrumei a mesa no quintal, debaixo da mangueira que plantei quando me mudei para essa casa, há quase 40 anos. Coloquei a toalha de renda que eu mesma fiz, os pratos bons, os talheres de inox que guardo para ocasiões especiais. Queria que tudo estivesse perfeito. Como sempre esteve. Perto das 11 da manhã, começaram a chegar. Primeiro meu filho mais velho, Roberto, com a esposa e os 3 meninos. Depois minha filha Márcia, o marido e os 2 filhos, incluindo o aniversariante. Por último, chegou Helena, minha caçula, com o Ricardo, aquele que eu chamava de genro, mas que naquele dia eu descobriria que não merecia nem o ar que respirava. Helena sempre foi a mais mimada, a mais bonita também, não posso negar. Cabelo liso, olhos verdes, sorriso que iluminava o ambiente. Casou tarde, depois dos 30, com esse Ricardo. 15 anos de casamento, nenhum filho. Ela dizia que não queria, que preferia focar na carreira de advogada. Eu respeitava, claro. Cada um sabe da sua vida. O Ricardo chegou já com cara fechada. Como sempre.
Nunca gostou dessas reuniões de família. Achava tudo muito simples para o gosto dele, que cresceu em condomínio fechado, estudou em escola particular, viajou para o exterior antes mesmo de fazer 18 anos. Para ele, nossa família era simplória demais. Palavras dele, não minhas. Mas naquele dia estava pior que o normal. Antes mesmo de dar boa tarde, já foi direto para a mesa das bebidas. Encheu um copo de uísque, aquele caro que ele mesmo trazia, porque dizia que o nosso não era do nível dele. Nem era 12:00 ainda. Ricardo, vai com calma, ouvi minha filha dizer baixinho. É aniversário do seu sobrinho. Ele revirou os olhos, tomou o uísque num gole só e encheu outro copo. A festa continuou. As crianças corriam pelo quintal, os adultos conversavam em pequenos grupos. Eu ia de um lado para o outro, servindo, perguntando se estava tudo bem, se alguém queria mais alguma coisa. Fazia isso com alegria. Sempre gostei de cuidar dos outros. Por volta das 14h, serviu o almoço. Macarronada, frango assado, salada, farofa. Comida simples, mas feita com amor. Todo mundo se serviu, elogiou. As crianças comeram rápido, ansiosas para voltar a brincar. Os adultos ficaram à mesa, conversando. Foi quando notei que o Ricardo já estava no 4º ou 5º copo de uísque. O rosto vermelho, a voz mais alta que o normal, rindo de coisas que não tinham graça. Minha filha, ao lado dele, olhava para o próprio prato, como se tentasse fingir que não estava acontecendo nada. Helena, chamei baixinho quando passei por ela para recolher alguns pratos. Acho que o Ricardo já bebeu demais. Ela apenas assentiu, sem me olhar nos olhos. Eu sei, mãe, mas ele está estressado com o trabalho. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Quantas vezes eu já tinha ouvido isso? Deixa pra lá quando ele fazia comentários maldosos sobre a comida que eu preparava. Deixa pra lá quando ele zombava do meu jeito de falar, do meu sotaque de interior. Deixa pra lá quando ele dizia que minha casa era um museu de velharias sem valor. Sempre deixei pra lá, por ela, pela minha caçula. Depois do almoço, era a hora do bolo. Fui até a cozinha buscar a travessa grande, aquela de vidro pesado que tinha sido da minha mãe. O bolo estava lindo, coberto de brigadeiro, com velinhas coloridas em cima. Saí com cuidado, equilibrando a travessa pesada, caminhando devagar para não tropeçar. Foi quando tudo aconteceu. O Ricardo vinha da área da churrasqueira, cambaleando, com um cigarro numa mão e o copo de uísque na outra. Esbarramos no corredor estreito que leva ao quintal. O copo dele caiu, derramando a bebida cara no chão. "Olha o que você fez!" ele gritou, como se eu tivesse cometido um crime. "Desculpe, Ricardo", falei, tentando passar com a travessa pesada. "O corredor é estreito." Foi quando vi seus olhos. Aquele olhar de desprezo, de raiva contida que eu já conhecia, mas que nunca tinha sido tão intenso. Ele deu um passo na minha direção, bloqueando completamente a passagem. "Sempre atrapalhando", disse entre dentes. "Sempre no caminho." Olhei ao redor procurando ajuda. Minha filha estava ali perto, tinha visto tudo. Nossos olhares se cruzaram. Ela sabia o que estava prestes a acontecer e não fez nada. Tentei desviar, passar pelo outro lado, mas não havia espaço e o Ricardo não se movia. "Por favor, filho", tentei amenizar. "É o aniversário do Pedro. O bolo está pesado." Foi quando ele disse aquilo. Aquelas palavras que nunca vou esquecer. "Sai da frente, sua velha chata. Já encheu o saco." E antes que eu pudesse responder, senti suas mãos nos meus ombros. Um empurrão forte, violento, cheio de raiva. Perdi o equilíbrio. Caí. A travessa se espatifou no chão. O bolo, que eu tinha feito com tanto carinho, se espalhou pelo piso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E minha filha, minha própria filha, apenas ficou lá, parada, olhando para os cacos de vidro e para o bolo destruído. Como se eu não estivesse ali, caída no chão da minha própria casa. O que aconteceu naquele domingo não foi um raio em céu azul. Foi a tempestade que vinha se formando há anos, nuvens escuras que eu fingia não ver, trovões distantes que eu escolhia ignorar. Por amor à minha filha, por medo de perdê-la. 15 anos de casamento.
15 anos assistindo aquele homem sugar a alegria da minha menina aos pouquinhos, como quem suga o tutano de um osso, deixando só a casca vazia. 15 anos engolindo desaforos, fingindo não ouvir as indiretas, baixando a cabeça para não criar caso. Helena conheceu Ricardo numa festa da firma onde trabalhava como secretária. Ele era advogado, filho de um juiz aposentado. Vinha de família, com dinheiro, estudou nas melhores escolas, frequentava lugares que a gente só via em novela. Minha filha ficou deslumbrada. Confundiu arrogância com confiança, grosseria com personalidade forte. No começo, ele era encantador, pelo menos na frente dela. Trazia flores, fazia surpresas, a levava para restaurantes caros. Mas comigo e com o resto da família, era como se fôssemos invisíveis. Ou pior, como se fôssemos um inconveniente que ele precisava tolerar para ter minha filha. Lembro da primeira vez que notei algo errado. Foi num almoço de domingo, uns 3 meses depois que começaram a namorar. Preparei tudo com carinho. Feijão tropeiro, couve refogada, torresminho, aquela comida mineira que meu marido, que Deus o tenha, tanto gostava. O Ricardo mal tocou na comida. Ficou cutucando com o garfo, como se estivesse diante de algo estranho. Não está do seu agrado, filho? Perguntei preocupada. Ele sorriu de lado, aquele sorrisinho que depois eu aprenderia a temer. Estou acostumado com comida mais sofisticada, Dona Lourdes. Mas não se preocupe. Já comi antes de vir. Helena ficou vermelha, mas não disse nada. Apenas me olhou como quem pede desculpas. Aquele foi o primeiro de muitos olhares assim ao longo dos anos. Depois que casaram, as coisas pioraram. Ricardo deixou de fazer questão de esconder o desprezo que sentia pela nossa família simplória, como ele mesmo dizia. Vivia reclamando da minha casa, dizendo que era velha demais, que precisava de reforma, que os móveis eram antiquados. Sua mãe vive nesse museu de velharias, ouvi ele dizer uma vez para Helena, achando que eu não estava por perto. Olha essas fotos na parede, esses santos de gesso. Parece casa de gente do século passado. As velharias que ele tanto criticava eram minhas memórias. O relógio de parede que meu pai consertou tantas vezes. A cômoda de madeira maciça que era da minha avó. As fotos em preto e branco dos meus pais, dos meus irmãos que já partiram. Os santinhos que me acompanharam a vida toda. Cada vez que ele zombava das minhas coisas, era como se zombasse da minha história, da minha vida. E Helena? Helena foi se apagando. Aquela menina alegre, que cantava pela casa, que tinha opinião sobre tudo, foi se transformando numa sombra quieta que apenas concordava com o marido. Largou o emprego porque ele achava que mulher dele não precisava trabalhar. Parou de visitar as amigas porque ele dizia que eram gente sem classe. Começou a vir menos em casa porque ele não gostava do bairro onde eu morava. Quando questionei, com todo o cuidado do mundo, se ela estava feliz, ouvi a frase que se repetiria como um mantra ao longo dos anos. Deixa pra lá, mãe. O Ricardo é assim mesmo. Assim mesmo. Como se fosse normal um homem tratar a esposa como objeto de decoração. Como se fosse aceitável menosprezar a família dela. Como se fosse comum fazer a mulher se afastar de tudo e de todos que amava antes. As visitas foram ficando mais raras, mais curtas, mais tensas. Helena ligava avisando em cima da hora. Estamos passando aí rapidinho, mãe. Rapidinho significava meia hora, no máximo. Tempo suficiente para um café apressado, algumas perguntas superficiais e o Ricardo olhando constantemente para o relógio, como se cada minuto ali fosse uma tortura. Vamos, Helena, temos compromisso, ele dizia, mesmo quando eu sabia que não tinham nada marcado depois. Nos aniversários, nos natais, nas festas de família, era sempre a mesma coisa. Ele chegava de cara fechada, se isolava num canto com o celular, mal falava com ninguém. Quando falava, era para fazer algum comentário maldoso, alguma comparação entre a vida simples que levávamos e a vida sofisticada que ele proporcionava à minha filha. Uma vez, no aniversário do meu filho Roberto, ele disse na frente de todo mundo: Helena tem sorte de ter casado comigo. Imagina se ela tivesse que morar numa casa apertada como essa, com esse monte de criança gritando o tempo todo. Roberto fingiu não ouvir.
A esposa dele apertou o braço, como quem pede calma. Eu engoli seco, como sempre fazia. Helena olhou para o chão, o rosto vermelho de vergonha. Deixa pra lá, mãe. O Ricardo é assim mesmo. Nos últimos tempos notei que ela estava mais magra, mais calada, com olheiras profundas. Quando perguntei se estava tudo bem, ela desconversou. Quando insisti, disse que estava apenas cansada. Quando ofereci ajuda, ouvi mais uma vez. Deixa pra lá, mãe. O Ricardo anda estressado com o trabalho. Era sempre assim. Sempre uma desculpa. Sempre um pedido para deixar pra lá. Sempre o Ricardo e suas justificativas. Como se o mundo inteiro precisasse se adaptar ao humor dele, às exigências dele, ao desprezo dele. Por anos, engoli o choro, engoli a raiva, engoli a vontade de dizer umas verdades para aquele homem que estava destruindo minha filha. Mordi a língua tantas vezes que é um milagre ainda tê-la na boca. Tudo para não criar caso. Tudo para não afastar ainda mais minha Helena. Tudo para manter a paz numa família que, eu fingia não ver, já estava em guerra havia muito tempo. Até aquele domingo. Até aquele empurrão. Até aquele momento em que percebi que não era apenas a mim que ele desrespeitava. Era a vida, a dignidade, o direito de existir de uma senhora de 72 anos que só queria ver a família reunida, feliz, em paz. E o pior de tudo, até aquele momento em que vi nos olhos da minha filha que ela tinha escolhido um lado, e não era o meu. Fiquei ali, no chão, olhando para o bolo espalhado e para os cacos de vidro, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. O silêncio era tão pesado que podia ser cortado com uma faca. Ninguém se movia. Era como se o tempo tivesse congelado naquele momento terrível. Foi meu filho Roberto quem reagiu primeiro. Vi seu rosto transformar-se, o choque dando lugar à raiva. Que diabos você fez, Ricardo? Ele avançou, os punhos cerrados. O Ricardo deu um passo para trás, balançando de leve pela bebida, mas ainda com aquele ar arrogante. Ela que estava no caminho, disse, apontando para mim como se eu fosse um objeto, uma coisa. Sempre está no caminho de todo mundo. Meu genro Paulo, marido da Márcia, veio rápido e segurou Roberto pelo braço, impedindo-o de avançar mais. Calma, calma, disse Paulo. Vamos ajudar Dona Cida primeiro. Senti mãos gentis nos meus ombros. Era Júlia, esposa do Roberto. Ela e Márcia se abaixaram ao meu lado. Mãe, a senhora está bem? Perguntou Márcia, o rosto pálido de preocupação. Não consegui responder de imediato. Meu braço direito latejava e sentia uma dor aguda no quadril. Mas o que mais doía era ver minha caçula, minha Helena, ainda parada no mesmo lugar, sem se mover para me ajudar. Ela olhava do marido para mim, como se estivesse num dilema impossível de resolver. Helena, chamei, a voz mais fraca do que pretendia. Filha. Ela finalmente deu um passo hesitante na minha direção, mas o Ricardo a segurou pelo braço. Deixa pra lá, disse ele, alto o suficiente para todos ouvirem. Sua mãe sempre faz drama. Isso é tática para chamar atenção. Foi como se ele tivesse jogado gasolina no fogo. Roberto se soltou de Paulo e avançou de vez. Seu filho da mãe! Quem você pensa que é para falar assim da minha mãe? Na casa dela? Os dois homens ficaram cara a cara. Ricardo era mais alto, mas Roberto tinha o físico forte de quem trabalha na construção civil. Eu sabia que se eles começassem a brigar, ia ser feio. Parem! Gritei, tentando me levantar. Uma dor aguda me fez gemer e cair de novo. As crianças começaram a chorar. Pedro, o aniversariante, olhava para o bolo destruído no chão com lágrimas nos olhos. Meu coração apertou por ele. A festa do menino, arruinada daquele jeito. Todo mundo calma, disse Júlia, sempre a mais sensata. Vamos levar Dona Cida para o hospital verificar esse braço. Parece que ela caiu em cima dele. Hospital? Ricardo riu, debochado. Por causa de um tombinho à toa? Helena finalmente pareceu despertar. Ela se soltou do marido e veio até mim. Mãe, consegue levantar? Vamos para o hospital, sim? Olhei nos olhos da minha filha, procurando ali algum sinal da menina que eu criei. Aquela que chorava quando via um passarinho machucado, que me abraçava forte quando eu chegava cansada do trabalho. Não encontrei.
Havia apenas uma mulher adulta, com olhos assustados, dividida entre o marido e a mãe. Quando tentei me levantar novamente, não consegui conter um grito de dor. Meu quadril parecia estar pegando fogo. Acho melhor chamar uma ambulância, disse Paulo, já com o celular na mão. Não precisa exagerar, insistiu Ricardo, servindo-se de mais uma dose de uísque, como se nada tivesse acontecido. Ela só caiu. Amanhã já está nova em folha. Foi quando Márcia, sempre tão calma e contida, explodiu. Cala a boca, Ricardo! Minha mãe tem 72 anos. Uma queda dessas pode quebrar o quadril, causar hemorragia interna. Você não tem um pingo de noção? Helena, pega entre a irmã e o marido, parecia cada vez mais desconfortável. Ricardo, por favor, pediu ela, a voz baixa. Não piora as coisas. Ele bufou, irritado, mas não disse mais nada. Apenas virou-se e foi para a sala, como se a festa continuasse normalmente. A ambulância chegou em 20 minutos, que pareceram uma eternidade. Os paramédicos me examinaram ali mesmo, no chão da cozinha, entre os cacos de vidro e o bolo destruído. Confirmaram que era melhor me levar ao hospital. O braço poderia estar fraturado e havia o risco de problemas no quadril. Quando me colocaram na maca, olhei para minha família. Roberto e Júlia, preocupados. Márcia e Paulo, organizando para levar as crianças para casa. E Helena, parada na porta da cozinha, o rosto uma máscara de indecisão. Você vem comigo, filha? Perguntei, estendendo minha mão boa em sua direção. Antes que ela pudesse responder, a voz de Ricardo trovejou da sala. Helena, vamos embora, já deu por hoje. Vi a dor nos olhos da minha filha, a hesitação, o conflito. Mãe, Desculpa, vou passar no hospital mais tarde, tá? Preciso acalmar o Ricardo primeiro. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Algo mais profundo e mais precioso que o braço ou o quadril. Uma certeza que eu carregava desde que meus filhos nasceram. A de que eles sempre estariam ao meu lado quando eu precisasse, assim como eu sempre estive ao lado deles. Quando a ambulância partiu, levando-me para longe da casa que construí com tanto sacrifício, da festa que preparei com tanto amor, eu chorei. Não pela dor física, que era grande, mas pela dor da traição. Pela certeza de que minha própria filha tinha escolhido ficar ao lado do homem que me agrediu em vez de acompanhar sua mãe idosa ao hospital. No caminho, o paramédico segurou minha mão e perguntou se havia alguém que pudessem chamar. Balancei a cabeça negativamente. Naquele momento, me senti mais sozinha do que nunca em toda a minha vida. Depois descobri que Roberto e Júlia vieram logo atrás da ambulância em seu carro. Que Márcia ligou para o hospital a cada meia hora para saber como eu estava. Que Paulo organizou uma escala para que sempre houvesse alguém comigo. Mas Helena? Helena não apareceu no hospital naquele dia, nem no dia seguinte. Quando finalmente veio, 3 dias depois, estava sozinha e com olheiras profundas. Desculpa, mãe, disse ela, sentando-se ao lado da minha cama. O Ricardo não queria que eu viesse. Disse que você estava bem, que era só um exagero dos médicos. Olhei para minha filha com uma tristeza que nunca tinha sentido antes. O diagnóstico tinha sido claro. Fratura no rádio, precisando de cirurgia e uma trinca no quadril que me obrigaria a usar andador por semanas. E você acreditou nele, sem nem ao menos ligar para o hospital para confirmar? Ela baixou os olhos, envergonhada. Não havia resposta que pudesse apagar o que tinha acontecido. Foi naquele quarto de hospital, sozinha com minha dor e minhas reflexões, que tomei a decisão que mudaria o rumo da nossa família para sempre. Não sei quanto tempo fiquei ali, caída no chão, em meio aos cacos de vidro e ao bolo que tinha feito com tanto amor. Talvez segundos, talvez minutos, o tempo parecia ter parado naquela cozinha onde todos me olhavam em silêncio. Todos, menos ela. Minha Helena, que mantinha os olhos baixos, como se estudasse os próprios sapatos. Foi Roberto quem me ajudou a levantar. Senti uma dor aguda no braço direito quando tentei me apoiar. Algo estava errado. Muito errado. Mãe, a senhora está bem? Perguntou ele, a voz trêmula de preocupação e raiva contida. Não respondi. Não conseguia. As palavras pareciam presas na garganta, sufocadas pela humilhação que acabara de sofrer.
na minha própria casa, na frente dos meus filhos e netos, no aniversário do meu netinho. Precisamos levar a senhora ao hospital, disse Júlia, esposa do Roberto, já pegando as chaves do carro. Esse braço não está com um bom aspecto. O Ricardo, aquele que nem merecia que eu chamasse de genro, estava encostado na parede, os braços cruzados, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de empurrar uma senhora de 72 anos. Sua sogra, a mãe de sua esposa. Exagero, murmurou ele alto o suficiente para todos ouvirem. Foi só um tombinho. Daqui a pouco essa velha está inventando que quebrou a bacia só para chamar atenção. A sala inteira congelou. Até as crianças que tinham voltado a brincar lá fora pareceram sentir a tensão e ficaram em silêncio. O Pedro, coitadinho, olhava para o bolo destruído no chão com lágrimas nos olhos. Não pelo bolo em si, tenho certeza, mas pelo que estava acontecendo na festa do aniversário dele. Foi aí que Márcia, minha filha sempre tão calma e contida, explodiu. "Chega, Ricardo!" gritou ela, avançando para o cunhado. "Quem você pensa que é? Está na casa da minha mãe." Paulo, marido dela, a segurou pelos ombros antes que ela chegasse até ele. "Calma, amor", sussurrou. "Vamos cuidar da sua mãe primeiro." E foi o que fizeram. Colocaram-me no banco de trás do carro do Roberto. Júlia foi comigo, segurando minha mão durante todo o trajeto, enquanto Roberto dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Antes de sair, olhei para Helena. Minha caçula. Ela estava parada no mesmo lugar, ao lado do marido, como se seus pés estivessem grudados no chão. "Você vem, filha?" perguntei, a voz quase um sussurro. Ela olhou para Ricardo, depois para mim. Um segundo de hesitação que valeu mais que 1000 palavras. Vou ficar e limpar essa bagunça, mãe", respondeu, sem me encarar nos olhos. "Depois passo no hospital." Eu assenti, engolindo o nó que se formava na garganta. "Tudo bem", disse apenas. O hospital estava lotado naquele domingo. Pessoas com cortes, febres, crianças chorando. A vida comum em um pronto-socorro de cidade pequena. Mas Roberto conhecia um dos médicos e logo fui atendida. Radiografias, exames. O médico, um homem jovem de olhar gentil, confirmou o que eu já suspeitava. Fratura no braço direito. Não era grave, mas precisaria de gesso por algumas semanas. Além disso, hematomas no quadril e nas costas. "A senhora teve sorte", disse ele, enquanto uma enfermeira engessava meu braço. "Quedas na sua idade podem ser muito mais sérias. Vamos mantê-la em observação por algumas horas, só por precaução." Sorte. Que palavra estranha para descrever o que tinha acontecido. Seria sorte ser empurrada pelo próprio genro? Seria sorte ver minha filha paralisada, incapaz de me defender? Seria sorte acabar em um hospital no dia do aniversário do meu neto? Fui acomodada em um leito na área de observação. Roberto e Júlia ficaram comigo por um tempo, mas insisti que voltassem para a festa. "O Pedro não merece ter o aniversário dele arruinado", argumentei. "Vão, façam o bolo reserva que está na geladeira. Cantem parabéns, tirem fotos. Eu fico bem." Relutantes concordaram em ir, prometendo voltar mais tarde. Fiquei sozinha naquele leito de hospital. Apenas eu e meus pensamentos. As horas passaram devagar. O movimento no corredor. Os gemidos de dor de outros pacientes. O vai e vem dos enfermeiros. Eu observava tudo com um distanciamento estranho, como se estivesse assistindo a um filme e não fazendo parte dele. Estava quase anoitecendo quando ouvi passos se aproximando. Era Márcia, com Paulo e os meninos. Trouxeram flores, chocolates e, o mais importante, abraços sinceros. Pedro, meu netinho aniversariante, subiu na cama com cuidado e me deu um beijo na bochecha. "Desculpa seu aniversário ter sido estragado, vovó", disse ele com aquela sinceridade que só as crianças têm. "Não foi sua culpa, meu amor", respondi, acariciando seus cabelos com a mão livre. "E tenho certeza que o resto da festa foi linda." Eles ficaram por 1 hora, contando como tinha sido o resto do dia, evitando mencionar Ricardo ou Helena. Quando saíram, prometi que estaria em casa no dia seguinte. A noite caiu completamente. O hospital ficou mais silencioso.
Apenas as luzes do corredor e o bip ocasional de algum aparelho. Eu esperava. Esperava que a porta se abrisse, que Helena aparecesse, mesmo que tarde, que viesse com alguma desculpa, qualquer uma, que demonstrasse um mínimo de preocupação, mas ela não veio. Foi naquela noite solitária de hospital, olhando para o teto branco, que algo mudou dentro de mim. Uma decisão começou a se formar. Não era raiva, embora eu tivesse todo o direito de sentir. Não era vingança, embora a ideia fosse tentadora. Era algo mais profundo. Um reconhecimento tardio de que o amor, quando não é recíproco, se torna uma corrente que nos prende, que nos sufoca. Pensei no meu testamento, naquele documento que eu tinha preparado com tanto cuidado há alguns anos. A casa para Helena e Ricardo. O terreno no litoral também. As economias divididas igualmente entre os 3 filhos, mas com uma parte maior para Helena, que não tinha filhos, e segundo meu raciocínio na época, precisaria de mais segurança no futuro. Como eu tinha sido ingênua, como tinha sido cega. Aquela noite de hospital foi a mais longa da minha vida. Mais longa que a noite em que perdi meu marido para o infarto que o levou tão cedo. Mais longa que as noites em que velei meus filhos com febre alta. Porque naquela noite eu velava a morte de uma ilusão. A ilusão de que o amor e o cuidado que dedicamos aos nossos filhos serão sempre retribuídos. Quando o sol nasceu, trazendo aquela luz dourada pelas frestas da janela do hospital, eu já sabia o que precisava fazer. O braço doía, o corpo doía, mas a decisão estava tomada. Firme, inabalável. Nem Helena nem Ricardo jamais colocariam as mãos no que eu tinha construído com tanto sacrifício ao longo da vida. O dinheiro que economizei centavo por centavo, trabalhando como professora em escola pública, dando aulas particulares nos finais de semana. A casa que comprei quando ainda era um terreno baldio, que construí aos poucos, tijolo por tijolo. O terreno no litoral que adquiri com a herança modesta que meu marido deixou. Tudo isso teria um destino melhor. Um destino que honraria o significado do trabalho, do esforço, do cuidado com o próximo. Quando Roberto veio me buscar naquela manhã, encontrou uma mulher diferente da que tinha deixado na noite anterior. Não era mais a mãe fragilizada, humilhada. Era uma mulher com um plano. Uma mulher com uma decisão tomada. "Mãe, a senhora está bem? Conseguiu dormir?" perguntou ele, preocupado com as olheiras fundas que eu certamente tinha. "Estou ótima, filho", respondi com uma calma que o surpreendeu. Na verdade, nunca estive tão certa do que preciso fazer. "E o que seria?" "Primeiro, quero que me leve ao cartório. Tenho um documento para atualizar." A volta para casa naquela manhã foi silenciosa. Roberto dirigia devagar, como se quisesse me poupar de cada solavanco da estrada. De vez em quando, olhava para mim pelo retrovisor, preocupado com meu silêncio. Ele não entendia que aquele não era um silêncio de tristeza ou derrota. Era um silêncio de resolução. De quem tomou uma decisão e não volta atrás. "Filho, antes de irmos para casa, podemos passar no cartório?" perguntei, quebrando o silêncio quando já estávamos quase chegando. "No cartório, mãe? A senhora mal saiu do hospital", protestou ele, franzindo a testa. "O que pode ser tão urgente?" "É importante, Roberto. Por favor." Algo no meu tom deve ter deixado claro que não adiantava argumentar. Ele deu um suspiro e mudou o rumo do carro, em direção ao centro da cidade. O cartório estava quieto naquela manhã de segunda-feira. Apenas alguns funcionários organizando papéis, uma senhora idosa assinando um documento no canto. O Dr. Antenor, tabelião há mais de 30 anos e amigo de longa data, veio me receber assim que me viu entrar com o braço engessado. "Dona Cida, o que aconteceu com a senhora?" perguntou genuinamente preocupado. "Um acidente doméstico, Antenor. Nada grave", respondi, sem entrar em detalhes. "Preciso fazer uma alteração no meu testamento, com urgência." Roberto, que até então estava ao meu lado, me olhou surpreso. "Testamento? Que história é essa, mãe?" "Filho, me dá licença um minutinho? Preciso conversar em particular com o Dr. Antenor." A contragosto, ele se afastou, sentando-se numa cadeira do outro lado da sala, folheando uma revista antiga sem realmente prestar atenção nas páginas.
Dr. Antenor me conduziu até sua sala, fechando a porta atrás de nós. Era um ambiente sóbrio, com estantes de livros jurídicos e uma janela que dava para a Praça da Matriz. Sentei-me na cadeira em frente à sua mesa, ajeitando o braço engessado sobre o colo. Então, dona Cida, em que posso ajudá-la? Quero mudar meu testamento, Antenor. Completamente. Ele me olhou por cima dos óculos. Conhecia-me há décadas. Sabia que não era uma mulher de decisões impulsivas. O atual foi feito há 4 anos. Explicou, folheando um livro de registros. A senhora dividiu seus bens entre os 3 filhos, com uma parte maior para Helena. Quer apenas reajustar as porcentagens? Não. Quero destinar tudo. A casa, o terreno no litoral, minhas economias, tudo, para o lar das irmãs de Santa Marta. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Dr. Antenor tirou os óculos, limpou-os vagarosamente com um lenço que tirou do bolso e os recolocou. O lar das irmãs? Aquele que cuida de senhoras idosas abandonadas? Exatamente. Conheço o trabalho delas há anos. São dedicadas, honestas, cuidam daquelas mulheres com dignidade e estão sempre precisando de recursos. Dona Cida, ele hesitou, escolhendo as palavras. A senhora tem certeza? Seus filhos, seus netos? A senhora sempre falou em deixar um futuro seguro para eles. Olhei pela janela, observando o vai e vem das pessoas na praça. Mães com crianças pequenas. Idosos sentados nos bancos, aproveitando o sol da manhã. A vida seguindo seu curso normal, enquanto dentro de mim tudo havia mudado. Tenho absoluta certeza, Antenor. Mais certeza do que quando fiz o testamento original. Ele me estudou por um momento. Depois assentiu. Muito bem. Vou redigir o novo documento agora mesmo. Levará uns 20 minutos. Enquanto esperava, fiquei pensando nas irmãs de Santa Marta e no trabalho maravilhoso que faziam. Tinha conhecido o lar anos atrás, quando fui visitar Dona Celeste, minha antiga colega de professorado, que havia sido abandonada pelos filhos após um derrame. Lembrei-me de como o lugar, apesar de simples, era limpo, organizado, acolhedor. As freiras tratavam cada senhora com respeito, com carinho. Ninguém era um fardo ali. Ninguém era uma velha chata. Roberto entrou na sala quando o Dr. Antenor estava terminando de redigir o documento. Mãe, o que está acontecendo? Por que tanto segredo? Não é segredo, filho. Só estou colocando meus assuntos em ordem. Que assuntos, mãe? Por que agora, depois do que aconteceu ontem? Não respondi. Não era o momento, nem o lugar. Quando o Dr. Antenor terminou, leu o documento em voz alta, confirmando cada detalhe. Assinei com a mão esquerda, já que a direita estava engessada. A assinatura saiu trêmula, diferente da minha habitual, mas válida mesmo assim. A senhora quer que eu comunique os outros beneficiários sobre esta mudança? Perguntou o tabelião. Não, Antenor. Eu mesma farei isso, no momento certo. Saímos do cartório sob o olhar intrigado de Roberto. No carro, ele não se conteve. Mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora foi fazer lá? Tem alguma coisa a ver com o que o Ricardo fez? Porque se for, não deixe que um momento de raiva... Não é raiva, Roberto, interrompi, com uma calma que o surpreendeu. É clareza. Às vezes a vida nos dá sinais e somos teimosos demais para enxergar. Ontem recebi um sinal que não posso ignorar. Chegamos em casa pouco depois. A sensação de entrar ali era estranha agora. Como se o espaço tivesse sido violado de alguma forma. Não pela quebra da travessa ou pelo bolo destruído, mas pela quebra de confiança, pelo respeito perdido. Márcia tinha vindo mais cedo e limpado tudo. A casa estava impecável, como se nada tivesse acontecido. Havia até um bolo novo na geladeira e um bilhete carinhoso desejando minha melhora. Mas não havia nenhum sinal de Helena ou Ricardo. Eles ligaram? Perguntei a Roberto, que conferia as mensagens no meu telefone fixo. Não, mãe, nenhuma ligação. Assenti, sem surpresa. Era exatamente o que eu esperava. O que me confirmava, mais uma vez, que tinha tomado a decisão certa. Roberto, quero que você me faça um favor, disse, sentando-me na minha poltrona favorita, junto à janela.
Ligue para seus irmãos. Convide-os para um almoço aqui em casa no domingo. Todos eles, com os cônjuges, com as crianças. Almoço? A senhora mal pode mexer o braço direito. Não se preocupe com isso. Posso pedir para a dona Zefa vir ajudar. Ela sempre cozinhou para nós nas ocasiões especiais. E é uma ocasião especial? Perguntou ele, confuso. Olhei pela janela para o quintal onde tantas festas de família tinham acontecido. Onde, no dia anterior, meu genro tinha me empurrado e minha filha tinha se calado. Onde, no próximo domingo, eu encerraria um capítulo da minha vida e começaria outro. Sim, Roberto, é uma ocasião muito especial. Nos dias que se seguiram, organizei tudo com cuidado, mesmo com o braço engessado. Liguei para Dona Zefa, que aceitou prontamente vir preparar o almoço. Escolhi o cardápio, os pratos preferidos de cada um dos meus filhos e netos. Arrumei a casa da melhor forma que pude, com a ajuda de Júlia, que vinha todos os dias para ver como eu estava. Helena ligou apenas uma vez na quarta-feira. Uma conversa breve, formal. Perguntou como eu estava, se precisava de alguma coisa. Disse que estava atarefada com um caso importante no escritório. Nem sequer mencionou Ricardo ou o incidente, como se nada tivesse acontecido. Venha no domingo para o almoço, convidei, mantendo a voz neutra. Todos estarão aqui. Almoço? Mas mãe, com seu braço assim... Não se preocupe com isso. Só quero reunir a família. É importante para mim. Ela hesitou, depois concordou. Tudo bem, estaremos lá. Os dois, enfatizei. Você e Ricardo. Outro momento de hesitação. Sim, claro, os dois. Quando desliguei, senti uma estranha serenidade. A tempestade tinha passado. A decisão estava tomada. Agora... era apenas questão de seguir em frente com a dignidade que meus 72 anos de vida me ensinaram a ter. O domingo chegaria logo, e com ele o momento de mostrar que às vezes o amor precisa vir acompanhado de consequências, que respeito não se implora, se exige, e que algumas lições precisam ser dolorosas para serem realmente aprendidas. O domingo chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei antes do sol nascer, como sempre fiz a vida inteira. Velhos hábitos são difíceis de abandonar, principalmente quando se tem mais de 70 anos. Fiquei alguns minutos apenas olhando o teto do meu quarto, sentindo o peso do braço engessado, pensando em tudo o que aconteceria naquele dia. Dona Zefa chegou às 8 em ponto, trazendo algumas ervas do seu quintal para temperar a comida. Sempre gostei do jeito dela de cozinhar. Com carinho, com paciência, respeitando o tempo de cada ingrediente. Era o tipo de comida que alimenta não só o corpo, mas a alma também. A senhora tem certeza que quer fazer isso? Perguntou ela enquanto cortava os legumes para o caldo. Dona Zefa era mais que uma cozinheira de ocasião. Era uma amiga de décadas, que conhecia cada detalhe da minha vida, cada alegria, cada tristeza. Tenho, Zefa. Já pensei muito. É o certo a fazer. Ela assentiu, sem mais perguntas. Era o tipo de pessoa que respeitava decisões, mesmo sem entendê-las completamente. Por volta das 11, a casa começou a ganhar vida. Roberto e Júlia chegaram primeiro, com os 3 meninos. Trouxeram sobremesa e flores para a mesa. Depois veio Márcia, com Paulo e os 2 filhos, incluindo Pedro, meu netinho aniversariante, ainda um pouco tímido depois do que tinha acontecido em sua festa. Vem cá, meu amor, chamei-o, sentando-me na poltrona da sala. Vovó quer te mostrar uma coisa. Tirei do bolso um pequeno embrulho, feito com papel colorido e uma fita azul, que Júlia tinha me ajudado a preparar. É seu presente de aniversário. Não tive chance de te dar no dia. Seus olhinhos brilharam quando abriu o pacote e encontrou um relógio de pulso. Simples, mas bonito. Era do seu avô, expliquei. Ele usou por muitos anos e sempre dizia que um dia seria do neto que mais se parecesse com ele. E esse neto é você, Pedro. Ele me abraçou com força, cuidadoso para não machucar meu braço engessado. Obrigado, vovó, disse, já colocando o relógio no pulso, mesmo sendo grande demais para ele. Vou cuidar muito bem. Esses momentos, pequenos, preciosos, eram o que importava na vida. O carinho sincero de uma criança, o respeito entre gerações,
O reconhecimento silencioso de que família é mais que sangue ou obrigação, é escolha diária, é cuidado constante. 12:00. A mesa posta na varanda, como sempre fazíamos nos almoços de domingo. A toalha de renda que eu mesma tinha feito anos atrás. As travessas de comida exalando aquele cheiro que só a boa comida caseira tem. Todos já estavam lá, conversando, servindo-se de suco, ajeitando os pratos das crianças. Todos, menos Helena e Ricardo, 12:15. Alguns olhares discretos para o relógio. As crianças começando a ficar impacientes com a fome. Vamos começar, mãe, sugeriu Márcia gentilmente. Podemos guardar um pouco para eles. Balancei a cabeça. Vamos esperar mais um pouco. É importante que todos estejam aqui hoje. 12:30. O som de um carro estacionando em frente à casa, passos na escada da varanda, e lá estavam eles. Helena entrou primeiro, linda como sempre em seu vestido azul claro, cabelo perfeitamente arrumado, maquiagem impecável. Beijou todos formalmente, deixando-me por último. Quando se aproximou, notei que evitou olhar para meu braço engessado. Desculpe o atraso, mãe, disse, dando-me um beijo rápido na bochecha. Trânsito. Ricardo vinha logo atrás. Diferente do habitual, não trazia sua garrafa de uísque caro. Parecia desconfortável, fora do seu ambiente. Cumprimentou a todos com acenos distantes e, para minha surpresa, veio até mim. Como está a senhora? Perguntou sem jeito. Estou bem, Ricardo. Obrigada por perguntar. Um silêncio constrangido caiu sobre a mesa. Todos nos observavam, esperando... O quê? Uma discussão? Um pedido de desculpas? Uma repetição da cena do domingo anterior? Sentem-se, por favor, disse, indicando os lugares vagos à mesa. A comida vai esfriar. O almoço começou tenso, com conversas forçadas e sorrisos artificiais. As crianças, alheias à atenção dos adultos, eram as únicas que agiam naturalmente. Pedro mostrava orgulhoso seu relógio novo para os primos. Os mais pequenos disputavam quem comia mais rápido. Observei todos enquanto comiam. Minha família, construída com tanto amor, com tanto esforço, imperfeita como todas as famílias são, com suas alegrias e suas mágoas, suas lealdades e suas traições. Quando todos terminaram de comer, antes que se levantassem da mesa, limpei a garganta. Era a hora. Queria agradecer a presença de todos vocês hoje. Comecei, minha voz mais firme do que eu mesma esperava. Esse almoço é especial para mim, não só porque estamos todos juntos, mas porque tenho algo importante para compartilhar com vocês. Os adultos se ajeitaram nas cadeiras, atentos. As crianças continuavam em seu mundo, brincando com os guardanapos, cochichando entre si. Como vocês sabem, no domingo passado, durante a festa do Pedro, aconteceu algo desagradável. Helena mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Ricardo olhou para o próprio prato. Não vou reviver aquele momento, continuei. Todos nós estávamos lá. Todos nós vimos o que aconteceu. Fiz uma pausa, olhando cada um dos meus filhos nos olhos. Aquele incidente me fez pensar muito sobre família, sobre respeito, sobre o legado que quero deixar quando eu não estiver mais aqui. Mãe, não fala assim, começou Roberto, mas ergui a mão pedindo que me deixasse continuar. É a verdade, filho. Ninguém vive para sempre. E quando chega certa idade, a gente começa a pensar no que vai deixar para trás. Não só bens materiais, mas valores, exemplos, lições. Tomei um gole d'água, sentindo todos os olhares sobre mim. Na segunda-feira, depois de sair do hospital, fui ao cartório. Mudei meu testamento. Helena arregalou os olhos. Ricardo, que até então parecia entediado, de repente ficou atento. Antes eu tinha dividido tudo entre vocês três, meus filhos. A casa para Helena e Ricardo, já que eles não têm filhos. O terreno no litoral dividido entre Márcia e Roberto. As economias em partes iguais para os três. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra. Até as crianças pareciam ter percebido que algo importante estava acontecendo. Agora, tudo vai para o lar das irmãs de Santa Marta. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o zumbido distante das abelhas no jardim. Foi Helena quem o quebrou primeiro. O quê?
Aquele asilo para velhas abandonadas? Não é um asilo, Helena, corrigi calmamente. É um lar de acolhimento para senhoras que não têm família ou cujas famílias não podem, ou não querem, cuidar delas. Ah, mas mãe... Ela começou, o rosto pálido de choque. Deixe-me terminar, por favor, pedi. Aquelas freiras fazem um trabalho maravilhoso. Com pouquíssimos recursos, dão dignidade, conforto e, acima de tudo, respeito a mulheres que a sociedade e muitas vezes as próprias famílias tratam como fardos, como problemas a serem resolvidos, como velhas chatas. O impacto das minhas últimas palavras não passou despercebido. Ricardo mexeu-se na cadeira, visivelmente desconfortável. Sei que essa decisão pode parecer drástica para vocês. Até injusta, talvez, mas acredito que é a certa. Não por vingança ou mágoa, embora sim eu tenha me sentido profundamente magoada, mas porque aprendi, aos 72 anos, que respeito não se implora, se exige. E que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não nas horas boas, mas nas horas difíceis, nos momentos de tensão, nas escolhas silenciosas que fazemos quando achamos que ninguém está observando. Olhei diretamente para Helena, que agora tinha lágrimas nos olhos. Sempre te amei, filha, desde o primeiro momento, e sempre vou amar. Mas amor sem respeito é como uma casa sem alicerce, não resiste à primeira tempestade. Virei-me então para Ricardo, que mantinha o olhar baixo. Quanto a você, Ricardo, nunca esperei que me amasse como uma mãe, mas sempre esperei o mínimo de respeito que se deve a qualquer ser humano, principalmente a alguém que abriu as portas da sua casa e do seu coração para você, durante tantos anos. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Ninguém sabia o que dizer, como reagir. Era como se um véu tivesse sido rasgado, expondo verdades que todos preferiam ignorar. Bom, disse finalmente com um sorriso sereno. Quem quer sobremesa? Dona Zefa fez aquele pudim de leite que vocês tanto gostam. O pudim de Dona Zefa circulou pela mesa em meio a um silêncio constrangedor. As crianças, sentindo a tensão, mas sem compreendê-la completamente, comiam suas sobremesas com menos entusiasmo que o habitual. Os adultos mal tocavam nos pratos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Helena foi a primeira a se recuperar do choque inicial. Colocou o guardanapo sobre a mesa com um movimento estudado e olhou para mim com aquela expressão que eu conhecia tão bem. A mesma que usava no tribunal quando precisava reverter uma situação desfavorável. Mãe, começou ela, a voz controlada, mas com uma emoção calculada. Sei que deve estar magoada com o que aconteceu. E tem toda razão, foi imperdoável. Ela lançou um olhar de reprovação para Ricardo, que permanecia calado, mexendo no pudim sem realmente comê-lo. Mas mudar seu testamento assim, de repente? Doar tudo o que construiu com tanto sacrifício para pessoas que nem são da família? Isso não é uma decisão que se toma no calor do momento. Roberto pigarreou, visivelmente desconfortável. Helena tem razão, mãe. Acho que todos nós concordamos que o que aconteceu foi terrível, mas talvez a senhora devesse pensar melhor, dar um tempo. Já pensei bastante, respondi com tranquilidade. Na verdade, passei a noite inteira no hospital pensando, e os dias seguintes também. Não foi uma decisão impulsiva. Márcia, sempre a mais sensata, interveio. Mãe, ninguém aqui está questionando seu direito de fazer o que quiser com o que é seu. Você trabalhou a vida inteira, criou 3 filhos sozinha depois que papai se foi. Tudo o que tem foi conquistado com muito suor. Exatamente, concordei. Por isso mesmo tenho o direito de decidir o destino daquilo que construí. Mas doar tudo para uma instituição? Insistiu Helena, a compostura começando a rachar. A casa onde crescemos, o terreno que papai tanto amava, todas as suas economias? As irmãs de Santa Marta fazem um trabalho extraordinário, expliquei pacientemente. Conheci aquele lugar quando fui visitar minha colega Celeste. Lembram-se dela? Era professora comigo. Depois que teve um derrame, os filhos a colocaram lá e nunca mais apareceram. Nem no Natal, nem no aniversário dela. Nada. Fiz uma pausa, lembrando-me de Celeste. Tão brilhante, tão viva antes da doença, reduzida a uma mulher silenciosa em uma cadeira de rodas.
esperando por visitas que nunca chegavam. Mesmo assim, as irmãs cuidam dela com uma dignidade, um respeito. Celeste tem um quarto pequeno, mas confortável, recebe atenção médica, participa das atividades que consegue, é tratada como pessoa, não como um fardo. Mas mãe, Helena insistiu, nós nunca a trataríamos como um fardo. Foi então que Ricardo, que até então se mantivera em silêncio, soltou uma risada seca, quase um escárnio. Todos os olhares se voltaram para ele. Qual é a graça, Ricardo? Perguntou Paulo, o marido de Márcia, com uma frieza incomum em sua voz geralmente gentil. Nada, respondeu ele, dando de ombros. Só acho engraçado como as pessoas mudam o discurso quando tem dinheiro envolvido. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Helena olhou para o marido com uma mistura de surpresa e horror. O que você está insinuando? Perguntou Roberto, a voz baixa, mas carregada de raiva contida. Ricardo deu outro daqueles sorrisos sarcásticos que me irritavam profundamente. Estou apenas constatando um fato. Semana passada, ninguém se importou quando sua mãe caiu. Ninguém achou que era o fim do mundo. Agora que ela ameaça cortar a grana, de repente todos estão muito preocupados com o bem-estar dela. Seu filho da... Roberto começou a se levantar, mas Júlia o segurou pelo braço, lançando um olhar significativo na direção das crianças, que observavam a cena com olhos arregalados. Ricardo, por favor, implorou Helena, o rosto vermelho de vergonha. Foi quando decidi que era hora de retomar o controle da situação. Bati levemente na mesa com a mão livre, chamando a atenção de todos. Crianças, disse com doçura, por que vocês não vão brincar lá fora um pouquinho? Tem aquela caixa de brinquedos na varanda dos fundos. Os adultos precisam conversar. Os pequenos, aliviados por escaparem daquele ambiente tenso, não precisaram de um segundo convite. Em instantes, estavam todos correndo para fora, sob o olhar vigilante de Júlia, que se ofereceu para ficar de olho neles. Quando apenas os adultos restaram à mesa, respirei fundo e olhei para cada um deles. Quero deixar uma coisa bem clara. Essa decisão não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre respeito, sobre dignidade, sobre como escolhemos tratar uns aos outros, especialmente quando achamos que ninguém está olhando. Voltei-me para Helena, que agora chorava silenciosamente. Filha, quando aquele homem, apontei para Ricardo com um movimento de cabeça, me empurrou e eu caí. Não foi o braço quebrado que mais doeu. Foi o seu silêncio. Foi ver você parada, de cabeça baixa, enquanto eu estava caída no chão da minha própria casa. Ela soluçou mais forte, cobrindo o rosto com as mãos. E depois, quando estive no hospital, quem veio me ver? Roberto e Júlia, Márcia e Paulo, até meu netinho Pedro, em pleno dia do aniversário dele. Mas você? Nem uma ligação naquela noite, nem uma visita no dia seguinte. Como se nada tivesse acontecido. Eu estava confusa. Ela tentou explicar entre lágrimas. Não sabia o que fazer. Confusa? Repeti, permitindo que um pouco da minha dor transparecesse na voz. Sua mãe de 72 anos é empurrada pelo seu marido. Cai, quebra o braço, vai parar no hospital e você fica confusa sobre o que fazer? Ricardo bufou, revirando os olhos. Sempre o drama da vítima. Foi a gota d'água. Márcia, sempre tão controlada, bateu na mesa com tanta força que as xícaras tilintaram. Cala a boca, gritou ela, apontando o dedo para o cunhado. Você não tem o direito de abrir a boca nesta mesa depois do que fez. Deveria estar de joelhos pedindo perdão à minha mãe, não sentado aí com essa cara de deboche. Paulo colocou a mão no ombro da esposa, tentando acalmá-la, mas seus próprios olhos faiscavam de raiva. Ela tem razão, disse Roberto, a voz controlada, mas carregada de emoção. Você empurrou nossa mãe, Ricardo, uma senhora de 72 anos, na frente das crianças, no aniversário do Pedro. Que tipo de homem faz isso? Ricardo encarou os cunhados com desprezo. O tipo de homem que está cansado de aguentar uma velha intrometida que acha que pode mandar na vida de todo mundo só porque tem uma casa caindo aos pedaços e um pedaço de terra que nem vale tanto assim. Um silêncio mortal caiu sobre a mesa. Helena olhava para o marido como se nunca o tivesse visto antes. Ricardo, murmurou ela, horrorizada.
Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Vamos embora, Helena. Não vou ficar aqui sendo julgado por essa gente. Helena não se moveu. Parecia paralisada, dividida entre o marido e a família. Vamos, insistiu ele mais alto. Ou vai ficar aí bancando a filhinha arrependida para ver se sua mãe muda de ideia sobre o testamento? Foi quando fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Levantei-me calmamente, caminhei até Ricardo e o encarei diretamente nos olhos. Mesmo sendo bem mais baixa que ele, mesmo com um braço engessado, senti-me forte naquele momento. Inabalável. Ricardo, disse, minha voz clara e firme, essa é a minha casa. Você não é bem-vindo aqui. Nunca mais. Ele me encarou por um instante, surpreso com minha postura. Depois, soltou uma risada forçada. Ótimo. Não preciso desse circo mesmo, nem da sua casa velha, nem do seu dinheiro de professora aposentada. Voltou-se para Helena. Você vem ou fica com a mamãezinha e os irmãozinhos perfeitos? Era o momento que eu mais temia. O momento em que minha filha teria que fazer uma escolha. Vi em seus olhos o conflito, a dor, a vergonha. Vi também o medo. Aquele medo que já tinha notado tantas vezes nos últimos anos, sempre que Ricardo a contrariava ou a pressionava. Ela começou, a voz trêmula. Agora, Helena, exigiu Ricardo, agarrando-a pelo braço com força suficiente para deixar marcas. Foi aí que o entendimento me atingiu como um raio. Não era apenas arrogância ou desrespeito. Era algo muito mais sombrio, muito mais perigoso, como não tinha percebido antes. Como tinha permitido que minha própria filha vivesse assim por tantos anos? Tire suas mãos dela, ordenei, com uma autoridade que não sabia que possuía. Surpreendentemente, ele obedeceu. Talvez pela firmeza na minha voz. Talvez pelo fato de Roberto e Paulo terem se levantado também, prontos para intervir. Helena, disse eu mais suavemente. Você não precisa ir. Não precisa escolher entre sua família e ele. Não precisa mais ter medo. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto da minha caçula. 15 anos de casamento. 15 anos de pequenas humilhações, de críticas constantes, de isolamento gradual. 15 anos vivendo com um homem que a diminuía dia após dia, que a afastava da família, que a fazia duvidar de si mesma. Como eu tinha sido cega. Helena, chamei novamente. Fique. O tempo pareceu congelar naquela sala de jantar. Helena, minha caçula, estava ali, parada entre o marido que a humilhava e a família que sempre a amou. Seu rosto molhado de lágrimas refletia anos de sofrimento silencioso que, como mãe, eu deveria ter percebido antes. Como não vi os sinais? Como não notei o que acontecia dentro daquele casamento que, por fora, parecia tão perfeito? Ricardo a encarava com uma mistura de raiva e desdém. Havia algo em seus olhos que me causava arrepios. Um brilho frio, calculista, que sugeria que o que víamos naquela mesa era apenas a ponta do iceberg. Helena, ele disse, a voz perigosamente controlada. Estou saindo, agora. Se você ficar, não se dê ao trabalho de voltar para casa. Márcia soltou um suspiro audível. Roberto deu um passo à frente, como se quisesse se colocar entre a irmã e o cunhado. Paulo permaneceu em silêncio, mas seus olhos não deixavam Ricardo, atento a qualquer movimento brusco. Helena olhou para o marido, depois para mim, depois para seus irmãos. 15 anos de casamento pesavam em seus ombros naquele momento. 15 anos de escolhas, de concessões, de pequenas rendições que, somadas, tinham resultado naquela mulher frágil e insegura que mal reconhecíamos. Ela começou, a voz quase inaudível. Não temos o dia todo, cortou Ricardo impaciente. Escolha agora, eu ou eles. Foi então que algo aconteceu, algo sutil, quase imperceptível para quem não conhecesse Helena tão bem quanto eu. Um leve erguer do queixo, um brilho diferente nos olhos, como uma fagulha tentando se transformar em chama. Não é uma escolha justa, ela disse, a voz ainda trêmula, mas um pouco mais firme. Ricardo riu, aquela risada seca e cruel que eu já tinha ouvido tantas vezes. A vida não é justa, querida. Achei que já tivesse aprendido isso. Não! Helena insistiu,
olhando-o diretamente nos olhos, talvez pela primeira vez em muito tempo. Não é uma escolha justa, porque você está me pedindo para escolher entre alguém que me humilha e pessoas que me amam. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Ricardo piscou, momentaneamente desconcertado pela resposta inesperada. Do que você está falando? Perguntou ele, tentando recuperar o controle da situação. Agora eu te humilho? Eu que te tirei daquela vidinha medíocre, que te dei status, que te apresentei para pessoas importantes? Helena balançou a cabeça lentamente, como se estivesse despertando de um longo sono. Você nunca me deu nada, Ricardo. Tudo o que tenho, conquistei com meu próprio trabalho. Minha carreira, meu reconhecimento profissional, foram minhas horas no escritório, minhas noites estudando processos. Ela fez uma pausa, respirando fundo, ganhando coragem com cada palavra. E quanto ao status? As pessoas importantes? De que me adiantou se nunca pude ser eu mesma com elas? Se sempre tive que interpretar um papel, ser a esposa perfeita do Ricardo, sorrir nos momentos certos, concordar com tudo o que você dizia? Ricardo deu um passo em sua direção, o rosto contorcido de raiva. Roberto e Paulo imediatamente se moveram, prontos para intervir. Você é uma ingrata, sibilou ele. Olhe para você agora, correndo de volta para o colo da mamãe na primeira dificuldade. É patético. A única coisa patética aqui, interrompeu Márcia, incapaz de se conter. É um homem que se sente tão inseguro que precisa diminuir uma mulher para se sentir importante. Que tipo de homem empurra uma senhora idosa? Que tipo de homem ameaça a própria esposa na frente da família dela? Ricardo se virou para ela, os punhos cerrados. Fique fora disso, é entre mim e Helena. Não, disse Helena com uma firmeza surpreendente. Não é só entre nós dois, nunca foi. Você fez questão de humilhar minha mãe na frente de toda a família, de empurrá-la e fazê-la cair, de tratá-la como se ela fosse descartável. Ela se virou para mim, os olhos cheios de arrependimento, e eu deixei acontecer. Fiquei parada, como sempre fico quando você age assim. Como fiquei quando você humilhou aquela garçonete no restaurante. Como fiquei quando você gritou com o porteiro do prédio. Como fiquei todas as vezes que você me disse que eu era incompetente, que eu tinha sorte de ter você, que ninguém mais me aguentaria. A cada palavra, Helena parecia recuperar um pouco mais de sua força, de sua dignidade, do brilho que sempre teve nos olhos e que, aos poucos, foi se apagando ao longo dos anos de casamento. Acabou, ela disse simplesmente. Eu fico, você vai. Ricardo ficou imóvel por um instante, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Depois, soltou uma gargalhada forçada. Você não vai durar uma semana sem mim, desdenhou. Vai implorar para eu voltar como sempre faz. Não desta vez, ela respondeu, a voz calma. Acabou, Ricardo. De verdade. Por um momento tenso, pensei que ele fosse partir para cima dela. Seu rosto estava vermelho de raiva, as veias do pescoço saltadas. Mas então, olhou ao redor, para Roberto e Paulo, ambos visivelmente prontos para defendê-la, para Márcia, que o fuzilava com o olhar, e para mim, uma senhora de 72 anos com um braço engessado, mas que o encarava sem medo. Percebeu que estava em minoria, que tinha perdido. Ótimo, disse por fim. Fique com sua família patética, com sua mãe manipuladora. Você não vale o esforço mesmo. Com isso, virou-se e saiu a passos largos, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante das crianças brincando no quintal, alheias ao drama que acabara de se desenrolar. Helena permaneceu parada no mesmo lugar, como se não conseguisse acreditar no que tinha acabado de fazer. Lentamente, aproximei-me dela e toquei seu rosto com minha mão livre. Minha filha, foi o suficiente para que ela desabasse em lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas diferentes, não de humilhação ou medo, mas de alívio, de libertação. Abracei-a como pude, com apenas um braço, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Me perdoa, ela soluçou contra meu ombro. Por tudo. Por não ter te defendido, por ter deixado ele te tratar daquele jeito, por ter deixado ele me afastar de vocês.
todos esses anos, sussurrei, acariciando seus cabelos como fazia quando ela era pequena e acordava assustada de um pesadelo. Está tudo bem agora. Você está em casa. Roberto, Márcia e Paulo se aproximaram, formando um círculo ao nosso redor. Uma muralha de proteção, de afeto, de pertencimento. Helena finalmente se afastou um pouco, enxugando as lágrimas com as costas das mãos, quase como uma menina. E agora? Perguntou ela, parecendo subitamente perdida. O que eu faço? Primeiro, disse Márcia, colocando as mãos nos ombros da irmã. Você respira. Depois, nós te ajudamos a buscar suas coisas no apartamento, quando for seguro. Você pode ficar aqui com a mamãe, ou comigo e o Paulo, ou com o Roberto e a Júlia. O importante é que você não está sozinha. Helena assentiu, um pouco atordoada com tudo o que tinha acontecido. E depois? Depois, respondi segurando sua mão. Você reconstrói sua vida, um dia de cada vez, sem pressa. Roberto pigarreou, parecendo um pouco sem graça. E quanto ao testamento, mãe, você ainda vai... Você sabe? Sorri, compreendendo sua preocupação. Isso importa agora? Realmente importa? Ele balançou a cabeça, um pouco envergonhado. Não, claro que não. Foi só... curiosidade. O testamento pode esperar, disse olhando para cada um dos meus filhos. O que importa é que estamos juntos de novo, que nos reencontramos, que escolhemos o amor e o respeito acima de tudo. Mas você ainda vai doar tudo para as freiras? Insistiu Helena, com um pequeno sorriso trêmulo, o primeiro que vi em seu rosto naquele dia. Dei uma risada leve. Não sei. Talvez não. O que sei é que minha decisão não será baseada em mágoa ou ressentimento. Será baseada no que acredito ser o melhor para todos nós, no legado que quero deixar. Márcia se aproximou e me abraçou com cuidado. Qualquer que seja a sua decisão, mãe, vamos respeitar. O que você construiu é seu, para fazer o que achar melhor. Roberto e Helena assentiram em concordância. Naquele momento, percebi que o verdadeiro teste não tinha sido para eles, mas para mim. Não se tratava de punir ou recompensar, de incluir ou excluir do testamento. Tratava-se de ensinar uma lição sobre dignidade, sobre respeito, sobre os verdadeiros valores que importam na vida. Vamos tomar um café, sugeri, quebrando o clima emocional. E depois vamos chamar as crianças para dentro. Está quase na hora do bolo. Enquanto Helena e Márcia iam para a cozinha e Roberto saía para chamar Júlia e as crianças, fiquei um momento sozinha na sala, olhando para o retrato de família na parede. Uma foto antiga de quando meu marido ainda era vivo e os meninos eram pequenos. Quantas tempestades tínhamos enfrentado desde então. Quantas perdas, quantas alegrias, quantas transformações. A vida nunca segue o roteiro que planejamos. Às vezes nos surpreende com dores que achamos que não vamos suportar. Outras vezes nos presenteia com momentos de redenção que nem sabíamos que precisávamos. Naquele domingo, em meio a lágrimas e confrontos, minha família tinha se quebrado e se refeito. Mais forte, talvez. Mais verdadeira, com certeza. E eu, aos 72 anos, tinha aprendido que nunca é tarde para exigir respeito, para ensinar pelo exemplo, para escolher a dignidade acima de tudo. E essa, percebi, era a verdadeira herança que eu deixaria quando partisse. Não a casa, não o terreno, não as economias, mas a lição de que o amor, para ser real, precisa vir acompanhado de respeito. Sempre. 3 meses se passaram desde aquele domingo que mudou tudo. A vida tem esse jeito engraçado de seguir em frente, não importa o que aconteça. As feridas físicas saram. Meu braço já está sem o gesso há algumas semanas. As feridas emocionais demoram mais, mas também vão cicatrizando aos poucos do seu próprio jeito. Helena está morando comigo agora. No início pensei que seria apenas uma situação temporária, até ela reorganizar sua vida. Mas descobri que gosto da companhia dela. E acho que ela também gosta da minha. Redescobrimos uma a outra nestes meses. Conversamos sobre coisas que nunca tínhamos conversado antes, sobre seus medos, sobre como Ricardo foi, aos poucos, isolando-a da família, sobre como ele a fazia se sentir pequena, incapaz, dependente. Nem percebi o que estava acontecendo.
ela me confessou certa noite, enquanto tomávamos chá na varanda. Foi tão gradual. Primeiro, eram apenas comentários sobre minha roupa, meu cabelo. Depois, sobre meus amigos, minha família. Até que, quando me dei conta, tinha me afastado de todos que me amavam de verdade. O divórcio está em andamento. Não tem sido fácil. Ricardo tenta de tudo. Ameaças, promessas de mudança, chantagem emocional. Às vezes, Helena fraqueja, pensa em voltar. Nesses momentos, basta lembrar daquele domingo, do bolo destruído, do meu braço quebrado, da humilhação, da escolha que ela quase não teve coragem de fazer. Roberto e Márcia têm sido pilares de apoio. Vêm nos visitar com frequência, trazem as crianças, enchem a casa de risos novamente. Pedro, meu netinho, usa com orgulho o relógio do avô, mesmo sendo grande demais para seu pulso delicado. Vou crescer até ele caber certinho, vovó, promete, com aquela seriedade adorável das crianças. Hoje é domingo novamente, outro almoço de família, mas tão diferente daquele. A mesa está posta na varanda, como sempre. A toalha de renda, os pratos bons, os talheres de inox guardados para ocasiões especiais. Mas há uma leveza no ar, uma alegria genuína que tinha se perdido ao longo dos anos. Mãe, chama Helena da cozinha. O assado já está no ponto? Vou até lá, verifico o forno. O cheiro delicioso de carne com batatas e alecrim preenche o ambiente. Mais uns 20 minutos, respondo. Tempo suficiente para terminarmos a sobremesa. Trabalhamos lado a lado, em silêncio confortável. Ela bate a massa do pudim que aprendeu a fazer com Dona Zefa. Eu corto as frutas para a salada. De vez em quando, nossos olhares se cruzam e sorrimos. É uma cena simples, cotidiana. Mãe e filha preparando o almoço de domingo. Mas para nós, representa muito mais. Representa reconexão, cura, recomeço. A campainha toca. Helena vai atender. Ouço as vozes animadas de Márcia e Paulo, das crianças correndo para dentro. Logo depois, chegam Roberto e Júlia, trazendo refrigerante e um bolo que ela mesma fez. Quando estamos todos à mesa, servidos e conversando, percebo que preciso dizer algo. Não planejei, mas as palavras parecem querer sair. Queria agradecer a presença de todos vocês hoje. Começo sentindo um déjà vu daquele outro domingo. Mas hoje, o tom é completamente diferente. Tenho uma notícia para compartilhar. Todos se calam, atentos. Vejo um flash de preocupação nos olhos de Helena, sentada ao meu lado. Fui ao cartório novamente esta semana. Digo com calma. E refiz meu testamento. Roberto e Márcia trocam olhares rápidos. Helena segura a respiração. Decidi que a casa ficará para os 3, para dividirem como acharem melhor. O terreno no litoral será vendido e o dinheiro dividido igualmente entre vocês. As economias? Bem, uma parte vai para cada um de vocês e outra parte para o lar das irmãs de Santa Marta. Vejo o alívio nos rostos deles, misturado com uma certa surpresa. Por quê? Pergunta Helena suavemente. O que mudou? Olho para cada um dos meus filhos, depois para meus netos, esses presentes preciosos que a vida me deu. Mudei porque entendi que a lição que eu queria ensinar não era sobre punição, era sobre valor, sobre dignidade, sobre o que realmente importa no final das contas. Faço uma pausa, buscando as palavras certas. Quando fiz o primeiro testamento novo, estava magoada, profundamente magoada. Não só pelo empurrão, pela queda, pelo braço quebrado, mas pelo silêncio, pela omissão. Pela sensação de que, depois de uma vida inteira de sacrifícios pelos meus filhos, eu não merecia nem mesmo ser defendida. Helena baixa os olhos, ainda carregando a culpa daquele dia. Mas nestes meses, aprendi algo importante. Aprendi que o respeito não pode ser comprado nem vendido. Não pode ser exigido através de ameaças ou recompensas. O respeito verdadeiro vem de dentro, do reconhecimento do valor do outro, independente de quem seja. Olho para Helena, que agora me encara com lágrimas nos olhos. Vi minha filha encontrar coragem para se libertar de um relacionamento abusivo. Vi minha família se reunir mais forte do que nunca.
Vi que o amor, quando é verdadeiro, supera mágoas, engole orgulhos, reconstrói pontes. Roberto limpa a garganta, emocionado. Márcia sorri através das lágrimas que começam a se formar. E percebi que o que eu quero deixar para vocês não são apenas bens materiais. Quero deixar valores, exemplos, lições sobre dignidade, sobre respeito próprio, sobre coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Estendo a mão e toco o rosto de Helena suavemente. Nunca mais deixe ninguém te diminuir, minha filha. Nunca mais acredite que você merece menos do que respeito total. E nunca, jamais, permita que alguém te convença de que você precisa escolher entre ser amada e ser respeitada. Você merece os dois. Todos merecemos. Ela segura minha mão, apertando-a com força. Obrigada, mãe, diz simplesmente, a voz embargada pela emoção. Olho para todos ao redor da mesa, meus filhos, meus netos, esta família que construí com tanto amor e tanto esforço ao longo de décadas. Quanto ao lar das irmãs de Santa Marta, continuo, elas continuarão recebendo uma parte das minhas economias. Não por vingança ou ressentimento, mas porque o trabalho que fazem é importante. Porque existem mulheres que não têm a sorte que tive, de ter uma família que as ama, que as respeita, que está ao seu lado nas horas difíceis. É justo, concorda Márcia, assentindo. É um legado bonito, mãe. Levanto minha taça de suco. Nunca fui muito de beber vinho, mesmo em ocasiões especiais. Então, vamos fazer um brinde. À família, ao respeito, ao amor que nos mantém unidos, mesmo quando tudo parece querer nos separar. Todos erguem suas taças, repetindo minhas palavras. As crianças, sem entender completamente o que acontece, mas sentindo a importância do momento, também erguem seus copos com refrigerante, sorrisos nos rostos inocentes. Mais tarde, quando todos já foram embora e Helena está lavando a louça, contra meus protestos, mas ela insiste, sento-me na varanda para ver o pôr do sol. O céu está pintado de laranja e roxo, um espetáculo que nunca me canso de admirar, mesmo depois de tantos anos. Penso em tudo o que aconteceu, no empurrão, na queda, no braço quebrado, na dor, na humilhação, na mágoa profunda que senti. E como, daquele momento terrível, nasceu algo belo, uma reconciliação, um reencontro, um recomeço. A vida é assim, não é? Às vezes precisamos cair para descobrir quem realmente estará lá para nos ajudar a levantar. Às vezes, precisamos nos quebrar para descobrir do que realmente somos feitos. Aos 72 anos, aprendi que nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para estabelecer limites. Nunca é tarde para ensinar, pelo exemplo, que dignidade não é negociável. E quando meu tempo aqui terminar, que espero não seja tão cedo, ainda tenho muito o que viver, sei que deixarei mais que uma casa, um terreno, algumas economias. Deixarei uma lição vivida, não apenas pregada. Uma lição sobre coragem, sobre amor próprio, sobre a força que vem de saber o próprio valor. Helena aparece na porta da varanda, secando as mãos em um pano de prato. Posso me sentar com você, mãe? Pergunta, como se ainda precisasse de permissão na casa onde cresceu. Claro, minha filha, sempre. Ela se senta ao meu lado, e juntas observamos o sol desaparecer no horizonte, pintando o céu com suas últimas cores do dia. Um fim que também é um começo, como tudo na vida. Sabe o que mais me dói? Ela diz de repente, é pensar em quanto tempo perdemos. Quantos domingos como este deixamos de ter por causa do meu medo, do meu silêncio. Pego sua mão entre as minhas, estas mãos calejadas pelo trabalho de uma vida inteira, agora marcadas também pelo tempo. Não pense no que perdemos, filha. Pense no que ganhamos, no que ainda temos pela frente, na lição que aprendemos. Ela assente, apoiando a cabeça no meu ombro, como fazia quando era pequena e tinha medo de trovões. Te amo, mãe, sussurra. Também te amo, minha filha. Sempre amei, sempre vou amar. E neste momento simples, nesta confissão sussurrada no crepúsculo de um domingo qualquer, entendo que algumas feridas, por mais profundas que sejam, podem sim cicatrizar completamente. Que o perdão, quando vem do coração,
tem um poder curador que nenhuma mágoa consegue resistir, e que o amor, o verdadeiro amor, aquele que vem acompanhado de respeito, é a maior herança que podemos deixar para aqueles que amamos. Isso, nenhum testamento, nenhum documento em cartório, nenhum bem material jamais poderá substituir. Até a próxima história, meus queridos. Que Deus abençoe todos vocês e lembrem que respeito e amor andam juntos, como sempre deveria ser. Aqui é Dona Cida, se despedindo com carinho.